Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de agosto, cuja leitura do dia em Marcos 2 e 3 e também livro de Esdras, capítulos 6 e 7. Se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser uma benção, tá? Se você puder acompanhar a leitura, vai ser muito bom para o seu entendimento. Livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, nós vamos conversar sobre por um coração bíblico. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quase 60 anos passados, desde que o novo templo havia sido completado e dedicado, obra que durou cerca de 23 anos, a obra em si, a partir do retorno do primeiro grupo de exilados, sob a liderança de Zorobabel, e eu vou falar com você já já sobre esses retornos, ok? Foi mais de um retorno. Ali nós vemos, aqui no livro de Esdras, como a boa mão de Deus agia através de Esdras por um simples e fundamental motivo: o zelo que ele tinha pela palavra de Deus. E é interessante, tem um texto que provavelmente eu vou mencioná-lo numa reflexão essa semana, mas com base em Neemias, mencionando Esdras, tá? Pensei até comentar aqui, mas eu quero comentar no dia, se assim o Senhor permitir, o Senhor tá movendo meu coração a isso, sobre Esdras, mas com base no texto de Neemias. Por quê? Esdras, Neemias, vai falar de Esdras pelo livro de Neemias? O livro de Esdras, ele tem como ponto central, tema central, o retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia e a reedificação do templo em Jerusalém, ok? É o tema central. E aí como personagem, Zorobabel, o governador, Jesuá, sumo sacerdote, Esdras, sacerdote e escriba, Ageu e Zacarias, profetas muito importantes. Eles tiveram, né, um papel muito importante no capítulo 4, 5, menciona isso, depois dos capítulos mais à frente mencionam como os profetas tiveram um papel fundamental. Isso até é mencionado, inclusive, no livro do profeta Ageu, me lembrei também aqui. Animando o povo a continuar a erguer, a continuar a obra, né, da reconstrução do templo. Muito importante. Quando a obra parou, trouxe até uma mensagem com base nisso. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, uma mensagem que preguei pela manhã em relação a Esdras 4:24. Então, Ageu e Zacarias tiveram um papel fundamental. Então, você tem ali, abrangendo o período de reis Ciro, Dario, Assuero e Artaxerxes. E é senso comum que Esdras tenha escrito ou compilado esse livro combinando a primeiro e segundo Crônicas e Neemias, tá? Então é como se esses 4 livros eles fossem um emendado no outro. Tem esse entendimento, é um senso comum. Na escritura hebraica, Esdras e Neemias eles aparecem como um único livro, tá bom? E eles tratam de um dos mais importantes eventos da história de Israel, o retorno dos judeus após 70 anos de cativeiro. Isso é mencionado em Salmos, nos livros proféticos, cravando ali o tempo. Por exemplo, Daniel,
que estava lá no cativeiro babilônico, né? Fazia parte ali do povo, traz a revelação do entendimento que havia chegado o tempo. Ele entendeu pela palavra, foi buscar em oração, confessando os pecados, e aí Deus moveu. E teve a questão da oposição espiritual, foi algo assim, muito especial. Então, é um evento, é um dos eventos de maior expressão do povo, tá? Esse retorno do cativeiro. O livro de Esdras, aliás, algo interessante, eu passei por essa leitura, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. No capítulo 3 versos 12 e 13, a partir do 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aí preste atenção agora, versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. O templo era o centro do culto deles. E esses mais idosos, que viram o templo ser reconstruído, viram a primeira casa, estava vendo a segunda casa, a glória da segunda casa sendo maior do que a primeira, e aí não apenas, não está falando da suntuosidade da reconstrução do templo, até porque esse templo reconstruído ele não tinha a suntuosidade do templo de Salomão, mas no sentido de que esse templo ele seria depois, no tempo de Herodes, ele foi ampliado, tá? O complexo ficou algo bem maior ali, mas não só por isso. É porque nesse segundo templo, e aí o templo, vamos dizer assim, acrescido, né? Ele ampliado, melhor dizendo, testemunhou o próprio Deus em carne ali. Por isso a glória da segunda casa seria maior, conforme profetizado em Ageu, se eu não me engano. E então pensa num grandioso evento. Era o que estava acontecendo, é disso que Esdras trata. Só que Esdras trata da história eclesiástica, antes disso, né? O livro de Esdras é a continuação histórica do segundo livro de Crônicas. Já mencionei aqui, em alguma reflexão, que Esdras, os primeiros versículos, coincidem com os últimos versículos de segundo Crônicas, tá? Então, o livro de Esdras é a continuação histórica do segundo livro de Crônicas. Porém, ele trata da história eclesiástica e da reconstrução do templo. Já Neemias trata da história civil e da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Juntos, esses dois livros abrangem um período de quase em torno de 100 anos e representam uma figura bem completa de como foi essa restauração pós-cativeiro. Então são livros muito importantes por conta disso. E assim, como houve 3 levas de cativos de Judá para a Babilônia, no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento,
Assim também aconteceram 3 retornos do cativeiro, num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento. O primeiro retorno, sob Zorobabel, ali sua liderança, 536 anos antes de Cristo, no reinado de Ciro, com 50 mil exilados, e foram para a reedificação do templo. E aí, no intervalo de 58 anos, houve ali um período da história que está relatada em Esther, ok? Tem o segundo retorno, sob a liderança de Esdras, 458 anos antes de Cristo, no reinado de Artaxerxes, com 1.700 exilados, para a restauração do serviço sacerdotal. E teve um terceiro retorno, sob a liderança de Neemias, 445 anos antes de Cristo, no reinado de Artaxerxes, agora com 50 mil exilados, para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, ok? Para você se situar aí. Mas nós precisamos falar sobre Esdras enquanto escriba, porque firmado na palavra como verdadeiro servo de Deus, com sua disciplina, devoção pessoal ao Senhor, tão evidente, Esdras foi o reformador espiritual em Jerusalém. E aí, como o texto diz aqui pra gente, a boa mão de Deus agia através de Esdras por um motivo que é muito simples, fundamental, bem evidente. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Sacerdote. E a genealogia aqui diz que ele é filho de descendente de Arão. Mas também um escriba. E ele tinha um coração bíblico. Como assim? Ele era o escriba de uma mensagem escrita por homens, capítulo 7, verso 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Ou seja, escrita por Moisés. Porém, uma lei escrita por Moisés, mas que é a palavra de Deus. Porque o versículo 11: Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Escrita por homens, mas é a palavra de Deus. Ouvimos pregações pelas vozes de pessoas, mas será que temos entendido que essa exposição é Deus falando conosco? Acolhemos dessa forma? E sendo palavra de Deus, é a palavra daquele que é o Criador, o sustentador e o dono de todas as coisas. Verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Depois o 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Escrita por homens, mas que é a palavra de Deus, de quem é o dono de todas as coisas, o Deus do céu. Só que aí eu fui pesquisar as ocorrências da palavra escriba, traduzido como escriba, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 19 ocorrências para a palavra escriba. 19. E a maioria delas nesses livros históricos, esses que seriam esse compilado escrito por Esdras. Crônicas, Esdras, Neemias, e tem mais algum outro que agora eu me esqueci.
e algumas menções em livros proféticos. 19 ocorrências dentro dos 39 livros do Antigo Testamento. 19. Só que no Novo Testamento, 66. 66 no Novo Testamento. E geralmente com repreensões do Senhor Jesus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que eles resistiam, os escribas resistiam a Jesus. Mateus 9, 1 a 4. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados se são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? E dentro desse entendimento, é importante fazer aqui uma transição, tá? Os escribas, eles eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Então, como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuíam um grande destaque no cenário, tá? Social. E aí, eles eram aqueles que copiavam, interpretavam e ensinavam a lei para o povo a partir do período exílico. Por isso que nesses textos que retratam, né, do período exílico, do cativeiro, da ida para o cativeiro, eles são tem essa quantidade bem, uma maior incidência, tá, do que nos outros livros no Antigo Testamento. E desde os tempos de Esdras, o escriba é um entendido nas coisas da lei. Por isso essa menção, aquelas menções que eu falei, de alguns versículos aqui de Esdras 7, por exemplo, tá? E por isso também chamado doutor da lei ou rabi, mestre. Então, com o fim do período dos profetas, cabia especialmente a eles o ensino e a interpretação da lei ao povo. Por isso, os escribas se tornaram líderes espirituais da nação. Então, era necessário, por exemplo, longos estudos para que alguém fosse considerado ali, definido como um ordenado, vamos chamar assim, como um escriba. Então, era necessário analisar todos os ensinos, fazendo dela o verdadeiro alimento espiritual do povo de Deus. Então, era uma atividade essencial, muito importante, tá? E por ser algo assim, você já pensa, né? Função que vai ganhando destaque, coração humano muitas vezes ia se ensoberbecendo, tá? E foi assim que passou a existir a classe dos escribas ainda durante o exílio na Babilônia. Os escribas também eles eram encarregados de recitar os mandamentos de Deus. E eu quero falar isso mais à frente, daqui a alguns dias, se o Senhor permitir, com base no texto de Neemias. Então foram eles, os escribas, sob Esdras, depois Ezequias, Josias, que eles tiveram seguiram no empreendimento de fazer o quê? De organizar as Sagradas Escrituras, de organizar o cânon hebraico, vamos chamar assim, que resultou no que hoje nós temos como o nosso Antigo Testamento. E aí, o escriba ele era retratado como aquele capaz de desvendar os significados escondidos do texto. Por causa do quê? Por causa da sua grande dedicação no estudo. E desse modo, poxa, é como se fosse assim,
poxa, fulano conhece muito de Bíblia, eu vou me aconselhar com ele ou com ela. Aquela irmã, irmã com irmã, irmão com irmão. Vou me aconselhar para saber o que aconteceu, qual é a orientação na palavra para essa questão aqui. Então eles agiam como juízes, como conselheiros para os negócios do povo. Então eles tinham uma posição assim bem de destaque nessa cultura, no contexto aqui dos evangelhos, tá? É importante, eu quis ressaltar isso para o nosso entendimento de qual era essa relação deles com o Senhor Jesus. Eles tinham ciúminho de Jesus, tá? Eles não criam em Jesus. Mateus 12, 38 a 42. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas e surgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus, me dá um sinal para a gente crer que tu és o Cristo. Não. O único sinal é de que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Você entende? Outro, eles eram hipócritas. Mateus 15, de 1 a 11. Senhor da glória, tem misericórdia de nós. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Você já vai entender onde o Senhor quer nos levar. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não era o coração bíblico, ok? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha o desvio da função aí. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Os escribas cooperaram na crucificação de Jesus. Mateus 20, 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Os escribas ficaram indignados com Cristo. Mateus 21, 15 e 16. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas das maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, depois que Jesus fez a limpeza no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Os escribas eram orgulhosos. Mateus 23, 1 a 7. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Os escribas blasfemaram de Jesus. Marcos 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Os escribas tentaram a Jesus. Lucas 11, 52 a 54. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a falá-lo e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Os escribas, eles ignoravam a necessidade de arrependimento de pecados. Marcos 2, 13 a 17. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste também, estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E esse detalhe tinham seguido eu acho sensacional, porque não está escrito nos sinóticos, somente aqui em Marcos 2,15. Eles foram, não é porque Mateus os convidou, eles foram porque eles queriam seguir a Jesus com o coração arrependido. Isso aqui para mim é maravilhoso. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por que eu fiz questão de ler com você todos esses textos mencionando uma característica negativa dos escribas e de como eles batiam de frente com o Senhor? Porque não basta ser um escriba, é preciso ter um coração bíblico. Não fique chateado comigo, mas é o que a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muitos de nós temos tido nosso tempo devocional com o Senhor. Meditamos na palavra. Não apenas lemos, meditamos, sabe? Tentando ver onde aquilo se aplica na nossa vida. Muitos estudam. Há outros que até compartilham para a edificação de outros irmãos e para a evangelização. E glória a Deus por tudo isso. Há aqueles que também acompanham aqui as reflexões do canal. Tem gente que deve ter assistido talvez a maioria
das reflexões até aqui, já estamos no mês de agosto. Muita coisa já passou. Com amor, eu quero te dizer, não basta. Não basta isso. Não basta. Não basta ser conhecedor da palavra e de pouquinho em pouquinho, cada vez entendendo melhor. Não adianta nem apenas o compartilhar o que aprendeu. Ainda que tenha aprendido certo, não adianta se nós não tivermos um coração bíblico. E como ter um coração bíblico? Um coração voltado em zelo pela palavra. Versículo 10 de Esdras 7. O texto diz que Esdras tinha preparado o seu coração. Ele preparou o seu coração. Ele se dispôs, ele inclinou o seu coração. Ele não fez por obrigação. Ele não fez por imposição. Ele não fez por medo de ir ao inferno. Ele não fez porque se ele não fizesse, ele ia ficar mal no status em relação às pessoas. Ele não fez para parecer. Ele dispôs o seu coração. Preparou o seu coração. Para quê? Em primeiro lugar, para buscar a lei do Senhor. Não apenas viver algo que não se conhece e nem repartir bobagem por aí. Mas ele voltou o coração dele a conhecer a palavra. Nós precisamos preparar o nosso coração para conhecer quem é Deus revelado nas Escrituras. O que ele fez, faz e fará segundo as Escrituras. Quem éramos nós antes de Cristo? Quem somos nós a partir de Cristo? Para onde iremos se permanecermos em Cristo? Conforme nos ensina a Escritura Sagrada. E ensinar a sã doutrina. Mas para isso é preciso dispor o coração para buscar a palavra de Deus, para conhecer em santidade, em tremor, pedindo que o Espírito Santo traga o entendimento. Primeira coisa, isso tudo com o coração. Segundo, dispondo o coração para ensinar a palavra de Deus. Não apenas conhecendo. Agora eu sei. Tá, mas e daí? Você está repartindo isso? Está compartilhando isso? Está guardando para você? Está só engordando de conhecimento? E terceiro, vivendo. Não apenas conhecendo e ensinando a palavra de Deus, mas praticando. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando nós conhecemos a palavra e fazemos discípulos de todas as nações, isso não pode estar apartado de algo fundamental que João, capítulo 14, nos revela o seguinte. João 14, verso 15.
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ter um coração bíblico é ter um coração do Senhor, crente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ter um coração bíblico é amar ao Senhor. Não basta ter uma vida devocional pela motivação errada, não basta ter uma vida ministerial pela motivação errada, se nós não guardamos, não vivemos, não praticamos a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor está nos chamando a um verdadeiro coração bíblico. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.